Olá, eu sou Maria Esther Samarone, escritora do livro Meia Lua Quase Cheia, junto com o autor Manuel Filho. Ele foi publicado pela editora Volta e Meia, e nós fomos contemplados pela Lei Aldir Blanc, através da Prefeitura de São Bernardo. Eu quero agradecer à Prefeitura de São Bernardo e destacar a importância desse tipo de projeto para fortalecer a cultura no nosso país. Esse livro ele conta a história da Mariana, que é uma jovem entrando na adolescência. Ela tem uma perda repentina do pai dela e depois disso ela faz uma série de buscas importantes. Ela vai conhecer a cidade por onde o pai dela viveu na adolescência, passar pelos lugares por onde ele passou, conhecer pessoas que ele conheceu. Ela vai em busca da família paterna dela e conforme ela vai reconstruindo essa história, ela também pode construir a sua própria história. Ela vai em busca da identidade dela, do que ela gosta, de onde estão as suas fraquezas, as suas forças, os seus limites. Então é um livro bonito, de uma aventura, de uma viagem que é tanto para fora quanto para dentro. Bom, agora eu vou chamar o Manuel Filho, ele vai bater um papinho com vocês também e depois a gente vai fazer um bate-bola de perguntas e respostas para vocês saberem como é que a gente fez para produzir esse livro. Eu espero que gostem. Eu fiquei muito feliz quando esse projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, porque eu acho que leis de incentivo, elas são muito importantes para o fomento cultural. Eu acho que não são a única saída, a gente tem descoberto outras situações, outras formas possíveis, mas o investimento governamental sempre é muito bem-vindo, porque existem obras que elas não são necessariamente obras comerciais, que nunca poderiam encontrar um financiamento se não fosse por meio do governo. E a verba da cultura é uma verba tão pequena, que sempre que a gente consegue, por meio dela, criar algo que será legado para uma cidade, para um país, eu acho muito importante. Talvez as pessoas não tenham muito bem essa noção profunda de que um bem cultural, quando você cria, quando você lega para uma cidade, para um país, é um bem permanente. É um bem que pode vir a fazer parte da memória de muita gente. Assim como, por exemplo, o Macunaíma, do Mário de Andrade, é uma obra que ela permeia profundamente a nossa sociedade, né? Essa coisa do ai que preguiça, né? Eu acho que a gente pode pensar muito profundamente sobre uma obra literária que nos foi legada. Quando a gente pensa que a gente está escrevendo um livro a quatro mãos, a gente pode pensar que a gente está fazendo muitas coisas, que a gente está dividindo uma história. Eu acho que criar um livro, contar uma história, legar essa história para o mundo, é uma das coisas mais íntimas, mais bonitas que a gente pode fazer. Então, quando a gente escolhe e tem a possibilidade de ser escolhido para trabalhar com uma pessoa, eu acho que é uma divisão de muitos amores para gerar uma obra que vai ficar por aí, que as pessoas vão ler, vão gostar, não vão gostar, mas de alguma maneira chega até as pessoas esse recado de que foi uma história criada por amor com duas pessoas. Então, o fato de ter criado essa história com a Maria Esther foi muito legal. Oi, eu acho que o livro Meia Lua Quase Cheia é um livro que fala sobre passagens que todos nós passamos de certa forma, né? Porque é sobre o desabrochar de uma adolescente. Então, essa fase de estranhamento, de saber quem se de querer buscar as raízes, de fazer buscas familiares, de formar vínculos. É bonito também dentro da história como que ela vai formando vínculo com a mãe dela, que é uma mulher, e ela que é uma garotinha. Então, como é que é isso, né? E quando que a mãe dela estranha? Puxa, minha filha tá crescendo e ela também. Olha só, quais são os meus limites? Então, eu acho que todas essas passagens de ter um primeiro pôr do sol, ou nascer do sol, de fazer um nascer do sol, de virar a noite acordada, de poder experimentar um baile pela primeira vez, são passagens tão boas e tão importantes da nossa vida, que eu acho que a gente quis isso, a gente quis falar sobre um tema que tocasse as pessoas, com o qual as pessoas se identifiquem. Sim, o período da adolescência é muito importante para muitas pessoas. Ele pode ser vivido de diferentes maneiras, com dificuldade, com alegria, com tristeza, tudo ao mesmo tempo, com muitas aflições, que eu acho que é natural da idade. E sim, eu me lembrei de muita coisa. Eu acho que para você criar um personagem verdadeiro, é bacana você conhecer. Você não precisa necessariamente viver aquela realidade. Você não precisa ter ido lutar numa guerra para você poder criar uma história sobre um soldado. Mas você pode estudar esse soldado, você pode conversar com as pessoas, você pode tentar entender o que aconteceu com ele. No caso da adolescência, né, que é uma situação da nossa vida, todo mundo já foi adolescente, você também não pode querer colocar a sua adolescência na vida daquela personagem. Então, a tua bagagem de vida, as conversas que você já teve, o que você observou
ou de outras pessoas com quem você conviveu durante a sua própria adolescência, ajudam a criar esse personagem. Sim, eu me vi muito no personagem, mas eu também vi muitas outras pessoas, porque a arte de escrever, eu acho que é isso, é juntar muitas coisas. O processo de criação aconteceu a partir de muita conversa minha e do Manuel. Depois a gente criou uma sinopse, que ficou como uma base, porque na verdade a gente descolou da sinopse, ela foi só uma ideia inicial, porque acho que as personagens elas ganham vida, a história ganha vida, e o livro vai tomando outros rumos, a gente vai tendo novas ideias, novas soluções de problemas, que criam outros caminhos, então foi isso que foi acontecendo, até que o livro ganhou a vida dele. Criar um personagem feminino sempre um desafio, é muito difícil, porque você pode intuir algumas coisas que são comuns a todas as pessoas. O amor, a tristeza, a vingança, o ódio, o desejo de vencer. Isso eu acredito que é uma situação comum para todo mundo. Agora, como uma mulher vai pensar, até as mulheres pensam de maneiras diferentes. Então, para criar um personagem feminino, a gente tem que pensar em várias escolhas, em várias situações. Sempre eu acho um grande desafio, né? Ainda bem que eu fiz esse livro com a Esther, né? Que é uma mulher muito inteligente, muito sensível, e que ela colocou nesse livro toda a emoção, toda a sensibilidade dela. Bom, eu acho que esse livro acrescenta bastante para mim. Eu fiquei bem lisonjeada por ter sido contemplada pela Lei Aldir Blanc, e esse livro foi uma escola para mim por ter trabalhado com o Manuel. Eu já admirava o Manuel, já tinha lido vários livros dele, eu acho que ele tem uma sensibilidade enorme para escrever, ele também tem uma excelência para escrever, para revisar, para pensar em coerência, construção de personagens, e eu fui aprendendo muito com ele, eu fico muito grata. Sim, essa parte de escolher a fantasia eu achei muito legal. É muito profundo você imaginar que uma fantasia ela pode ser uma projeção sua, um desejo seu, e pode até ser, né? Acho que as crianças são mais honestas nesse sentido, porque elas falam, eu quero me fantasiar de pirata, eu quero me fantasiar de bombeiro, eu quero ser bailarina. São fantasias infantis e podem ser algumas projeções que as pessoas querem ter. Eu acho que quando a gente é adulto, a gente limita um pouco isso, e o livro traz essa proposta, né, da gente imaginar que fantasia que você escolheria numa loja de fantasias que poderia ser você, né? Eu acho que eu escolheria uma fantasia de viajante, bem estereotipada mesmo, com câmera, com boné, com tudo que tem direito a um turista, porque eu gosto muito de viajar. E isso é uma coisa que eu gostaria de continuar fazendo sempre, né? Sempre que for possível, viajar. Então, a minha fantasia seria ser um viajante permanente. Bom, eu acho que a história de um livro, todas as personagens, assim como os sonhos para a psicanálise, eles sempre partem do mundo interno do autor. Então, estão se referindo a ele de alguma maneira, seja através de algo que ele gostaria, de alguma passagem que ele observou em alguém ou na própria vida e que tocou esse autor. Então, a história pode ser ficção, mas a sensibilidade e o sentimento que é colocado, eles são verdadeiros. Olha, eu posso dizer, acho que uma coisa sobre esse assunto, que todo espaço que as mulheres conquistarem para falar, para produzir cultura, para amar, é pouco. Eu acho que elas têm que conquistar sempre muito mais. Eu acho que o que eu gostaria, a sensação que eu gostaria que o leitor passasse e que até ficasse um pouco com ele, além de toda essa questão das buscas e do pertencimento, mas eu acho que mais que isso até, essa sensação de descoberta da vida, essa descoberta do novo, de algo que está sendo feito pela primeira vez. Então, tudo que a gente sente quando é assim é tão gostoso. E às vezes, né, quando a gente vai se tornando adulto, isso vai se perdendo. E eu acho que o adulto, ele acaba ficando aí num chavão meio amargurado. E eu acho que não precisa ser assim. Eu acho que a gente tem que guardar, fica um pouco clichê, mas guardar essa criança, guardar esse adolescente, ter isso dentro da gente, pra gente poder ter ternura e ter assombramento diante do que é a vida e do que a gente vai passando. Então eu acho que essa sensação desse nascer do sol, que tem um capítulo sobre isso, é algo que eu gostaria que fosse experimentado pelo leitor. Eu acho que esse assunto é muito importante, é muito difícil e é necessário falar
sobre ele. As pessoas sofrem ao longo da vida muitos lutos, né? Luto por solidariedade aos amigos, luto pela perda de um parente distante, de um parente próximo. E eu acho que é uma situação da vida que a gente tem que viver, sempre é muito difícil. Eu acho que nunca é fácil você perder um relacionamento de amor, um relacionamento de memórias, porque muito de você vai também, né? Cada vez que você perde uma pessoa definitivamente, uma parte de você vai embora junto, e é triste. A gente tem que continuar vivendo, né, a nossa vida. Eu acho que quem se vai deseja que isso aconteça, mas sempre é difícil. Então a gente tem que torcer sempre, eu digo isso, né, para o tempo ser generoso com a gente, para o tempo deixar passar essas dores, essas saudades com leveza, com carinho. Eu acho que é por aí, mas precisamos falar disso sim. Eu acho que faz toda a diferença. O livro, ele tem pessoalidade, diferente de um texto na tela do computador em branco, né, gelado. O livro, ele tem textura, tem cheiro, você vai rabiscar ele, vai amassar um dia que você dormir em cima dele. O livro, ele não conta só a história que veio dentro do livro, ele conta a história também do seu contato com o livro, né? Como é que foi? Você levou para uma viagem, ficou com areia dentro, você guardou muito, você deu para alguém e já tinha o seu nome antes escrito. Eu acho que o objeto é insubstituível. Mas eu não quero dar muito spoiler, é quando as meninas resolvem pegar um ônibus e ir para outro lugar. Eu acho que isso é libertador, eu acho que isso marca. As vezes que eu entrei em algum meio de transporte para ir para outro lugar, sempre foram situações muito importantes para mim. Até mesmo para sair, para fazer uma entrevista para um trabalho, a insegurança, o tempo que você vai vivendo dentro do ônibus, de toda essa... o que você vai ter que fazer, o que vai acontecer comigo. Então, essa situação eu acho muito importante, acho que é uma situação muito comum e que os leitores vão poder pensar sobre isso. O que é que a gente pensa tanto dentro de ônibus, né? Eu acho que é muita coisa. Se eu encontrasse a Marina pessoalmente, eu ia falar para ela que me parece que ela fez boas escolhas. Quando ela foi corajosa para buscar a própria identidade, a liberdade dela, o amadurecimento dela. Por ela ter buscado também realizar um sonho, um projeto que tinha sido importante para o pai dela, que ela deu esse presente para ele em memória. E eu acho que essas iniciativas dela podem incentivar outras pessoas que estão diante de decisões importantes e de fazerem escolhas para a própria vida. Eu tenho vários projetos, porque o que acontece? A vida de um escritor, de um criador, a gente sempre tem muita ideia, né? Você tem lá o seu caderninho, anotadas várias impressões, várias coisas que você viu. A gente nunca sabe, na verdade, eu acho que os artistas são meio assim, qual é o projeto que vai vir em seguida. Eu não sei, eu tenho várias ideias, várias coisas acontecendo, mas eu não sei qual é que vai vingar. Depende o que a informação chega antes, o que a vontade de escrever der. Às vezes tem alguma ideia que vem hoje e amanhã eu já estou fazendo, né? Já estou fazendo um livro novo sim, mas eu não vou contar ainda não porque é segredo, tá bom? Eu tô querendo sempre escrever um novo livro. Ideias eu tenho muitas. Vamos ver as que eu vou conseguir colocar no papel, mas espero que sim. Aí eu volto para contar para vocês.